Você prometeu pra você mesmo que esse ano você ia mudar de vida e até agora nada, né? Eu sei. Mas não se preocupa que eu vim aqui pra te salvar. Nesse vídeo eu vou te ensinar 3 formas simples e grátis para você aprender inglês de casa, de onde você estiver, e você só precisa do seu celular. Se você ficar até o final do vídeo, ainda tem uma quarta forma bônus para você acelerar ainda mais o seu aprendizado. Eu também já estive nessa situação. Eu passei vários anos postergando e pensando, eu tenho que ficar fluente em inglês, mas eu não queria parar para fazer um curso, eu não queria gastar com um curso, eu não queria ter que parar e ir para algum lugar para fazer um curso. Então eu acabei descobrindo essas 3 formas de aprender inglês da onde eu estivesse, para aproveitar o meu tempo livre, basicamente. Hoje já fazem 2 anos que eu estou trabalhando para fora do Brasil, para empresas americanas, ganhando em dólar, e tudo isso foi por causa do inglês. Que é uma coisa que assim me colocou acima de todas as outras pessoas que trabalhavam comigo e estavam ali no mesmo nível na carreira. Para você ter uma ideia, só 5% dos brasileiros sabem inglês. Então, você saber inglês já vai te colocar acima de 95% das pessoas. Mas dessas 5%, só 1% dos brasileiros sabem inglês fluente, para conversar mesmo. Então, se você conseguir chegar nesse nível, você já vai estar acima de 99% das pessoas. Pensa no potencial disso para você, para sua carreira, para sua vida. Então, como eu falei, eu até sabia o inglês básico até uns anos atrás, para ler, escrever um pouco, mas eu não conseguia conversar, eu não conseguia entender uma pessoa falando inglês, eu não conseguia assistir um filme em inglês. E aí o que eu fiz, né? Eu comecei nesses passos e aí eu comecei a aproveitar o meu tempo livre. E eu vou começar falando qual a primeira coisa que você tem que fazer. Duolingo. É básico, é simples, você já deve ter ouvido falar nisso, talvez você não tenha botado muita fé, mas é muito, muito bom, principalmente para quem está começando. Se você não sabe nada, ou se você sabe só um pouco, com o Duolingo você vai expandir muito o seu vocabulário, porque você vai aprender as palavras, você vai aprender a montar as primeiras frases, ou frases um pouco mais complexas, né? Porque você pode começar do nível bem básico para quem não sabe nada, ou se você já sabe um pouco, você pode pular até um nível que você se sente confortável. E ele é gamificado, né? Então, enquanto você evolui, você vai ganhando pontos, ele vai te estimulando a continuar no seu progresso. E ainda ele tem um recurso de ofensiva que a cada dia você vai ganhando mais pontos e vai aumentando a sua sequência. Então, para você que é competitivo, para você que gosta de jogos, isso vai te estimulando a todo dia voltar e fazer um pouco. E assim, você não precisa de muito. São 10 minutos, 15 minutos por dia. Entendeu? Então, às vezes, o tempo de você ir no banheiro, sei lá, em vez de você ficar rolando na feed do TikTok, do Instagram, abre o Duolingo, faz ali os seus 5, 10 minutos, todo dia você vai sentir uma diferença incrível. Com o tempo você vai ter dificuldade, né? É assim mesmo. No começo você vai ter dificuldade para entender algumas coisas, mas depois de alguns dias você vai sentir que você já está entendendo naturalmente, entendeu? Você vai sentir que já é uma coisa natural para você. E a segunda dica é um aplicativo que eu tenho certeza que você já usa todo dia, que é o Spotify. Além de servir para ouvir música, o Spotify tem um recurso de podcast. E assim, para mim fez toda a diferença descobrir esse recurso, porque além de ter podcasts de brasileiros ensinando inglês, então vai começar do nível mais fácil, né, com alguém falando em português e passando algumas coisas em inglês para você. Também tem muitos podcasts de pessoas que têm o inglês nativo, né, então americanos ou ingleses mesmo, que são focados em quem está aprendendo inglês. Então eles falam um inglês bem básico, bem simples, bem claro, eles falam pausadamente e eles contam histórias bem simples. Então você vai aprender como se você fosse mesmo uma criança ouvindo as primeiras histórias. E aí com o tempo você vai perceber que você consegue entender a história, dar risada com a história, se emocionar com a história e tudo em inglês. Você somente para de ter que traduzir, você começa a entender em inglês mesmo. Então, há uns anos atrás, eu trabalhava perto do trabalho e eu ia andando, eram 15 minutos para ir, 15 para voltar. Eu troquei as músicas por podcast em inglês. E isso fez uma diferença muito incrível, porque os 15 minutos que eu estava andando, a minha cabeça estava funcionando em inglês. Eu estava entendendo histórias, estava dando risada sozinho quando estava andando, estava me emocionando, estava aprendendo coisas para contar para as outras pessoas e tudo em inglês. Eu considero que eu aprendi praticamente sozinho, de graça, e ouvindo, né? Então, Spotify é a segunda dica.
E a terceira, que eu considero mais difícil já, para quando você já tem um vocabulário legal que você aprendeu com o Duolingo e já está ouvindo legal umas coisas simples que você aprendeu com o Spotify, é a Netflix. Você pega uma série que você já gosta, que você já conhece de preferência, e eu fiz isso, né? Eu reassisti as séries que eu já conhecia, que eu já tinha assistido, então eu já sei como que as pessoas falam, já sei mais ou menos o que está acontecendo na história, mas você coloca o áudio em inglês e a legenda em inglês. E aí, assim, no começo vai ser difícil. Eu lembro que no começo eu falo que eu entendia 5% do que eu estava vendo. Mas são séries que eu já conhecia, então eu sabia o que estava acontecendo. E aí, com o tempo, tô falando de dias, tá? Não meses. A sua mente começa a assimilar e você começa a entender e a dar risada junto e a se emocionar junto, porque você está ali vendo as palavras, ou seja, você reforça o seu vocabulário e você está ouvindo eles falando ao mesmo tempo, então você vai pegando com naturalidade, como as pessoas falam, como você entende. Então tenta assistir uma série que você já conhece, que você gosta, em inglês, com a legenda em inglês. E agora um fato para te inspirar. Vários estudos comprovam que pessoas que são bilíngues, né, que aprendem mais o idioma, têm um cérebro muito mais poderoso. A sua memória fica melhor e até retarda o envelhecimento do seu cérebro. Ou seja, enquanto você está ali assistindo Netflix, o seu cérebro está ficando mais poderoso. Inclusive eu usava isso de argumento para mim mesmo, né, porque quando a gente está nessa jornada de desenvolvimento pessoal, a gente tem receio de ficar perdendo tempo com besteira, né? Então, enquanto eu estou assistindo uma série, ou seja, enquanto eu estou me divertindo, né? Eu estou ali me distraindo, eu sei que eu estou aprendendo alguma coisa, eu estou trabalhando meu cérebro, eu estou me desenvolvendo, entendeu? E para você que ficou até aqui, a dica bônus, quarta dica, que é o YouTube. O YouTube tem conteúdo infinito, então assim, o tempo que eu passo no YouTube, a maior parte do tempo que eu passo no YouTube, eu passo consumindo conteúdo em inglês. Então, se eu quero pesquisar alguma coisa, se eu quero ver uma dica de alguma coisa, se eu quero, sei lá, ver cenas de outro país, qualquer coisa que eu queira consultar no YouTube, eu sempre dou preferência para consumir o conteúdo em inglês. Porque, de novo, além de estar me distraindo, além de estar descobrindo alguma coisa, eu ainda estou trabalhando em inglês no meu cérebro. E isso fez toda a diferença para mim, como eu falo, há uns 2 anos atrás, pouco mais, eu comecei a tentar fazer entrevistas em inglês, né, para trabalhar para fora. No começo foi um desastre, né, entendia muito pouco, na hora de falar eu me enrolava. Mas depois de um tempo, começou a ser tranquilo. Então hoje eu faço entrevistas em inglês no mesmo nível praticamente que eu faço em português. E já faz então 2 anos que eu estou trabalhando para fora, né, já consegui 3 vagas em inglês. E provavelmente eu vou começar a buscar a quarta daqui a pouco. E tudo que eu aprendi de graça com esses 3 aplicativos e com o YouTube. Ou seja, o único obstáculo entre você e o inglês é você querer e dedicar 10, 15, ou no caso da Netflix, né, meia hora, 40 minutos por dia para isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com seus amigos, compartilha no seu Facebook, aí no Threads, no Twitter, onde você usa. Curte, comenta e assiste o próximo vídeo aqui de desenvolvimento pessoal. E até a próxima. Valeu!